pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André com mais uma videoaula, tá? O tema da aula de hoje é sequências numéricas e expressões algébricas, tá? Então a gente vai lendo, conforme for necessário, o professor vai parando e explicando, ok? Sequências numéricas e expressões algébricas. Vamos lá? Toda sequência numérica recursiva, tá, possui uma lei de formação representada por uma expressão algébrica, tá? Perceba que se eu criar uma expressão algébrica e substituir os números em ordem nas letras, estarei criando uma sequência. Veja. Então, no caso aqui eu escolhi uma expressão, tá, que eu mesmo inventei, e a gente vai substituindo os números, tá? 1, o 2, o 3, o 4, e aí a gente vai criando uma sequência, ó. Então, 2n menos 1, tá? Substituímos os números começando pelo 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? Então, olha aqui, ó. Substituindo 1, 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. Substituindo o 2 agora, ó. No n, 2 vezes 2, 4 menos 1, 3. Agora substituindo o 3 no n, ó. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Agora substituindo o 4 no n. 2 vezes 4, 8, menos 1, 7, tá? Então, olha, se eu continuar, ó, perceba, criei uma sequência numérica, ó. Olha a sequência, 1, 3, 5, 7, tá? Que por um acaso é também a sequência dos números ímpares, e também é interessante observar que ela prosseguiu de 2 em 2, tá? Veja que ela está caminhando de 2 em 2, né? 1 para 3, 2, 3 para 5, 2, 5 para 7, 2. Essa expressão algébrica tem uma parte variável, 2n, tá? Que é a que caminha, né? Duas vezes. E uma parte fixa, que é o menos 1, tá? Se eu resolver saber qual o enésimo número desta sequência, quer dizer, qualquer número, tá? Por exemplo, o 10º número desta sequência. Basta substituir o 10 na letra n, tá? Que descobriremos, ó. 2 vezes 10, ó, no lugar do n, 20, menos 1, 19. Então, o 10º termo desta sequência é o 19, tá? Então, vamos continuando aqui. Se eu tiver a sequência pronta, tem como verificar a expressão algébrica geradora dela? Veja que agora é invertido, tá? Primeiro eu criei a sequência usando, né? Agora eu vou observar a sequência e ver se eu consigo ver a expressão geradora dela, tá? Então, sim, tem como, tá? Vamos observar a mesma sequência, ó. Sequência 1, 3, 5, 7. Se o número caminha de 2 em 2, então a variável é 2n, tá? Como o primeiro número da sequência é 1, substituindo o 2n por 1, resulta em 2, tá? Se eu colocar o 1 aqui. Então, para mim ter o número 1, ó, e para resultar o primeiro número da sequência em 1, que é 1, eu devo fazer uma subtração, que é do 2 aqui, menos 1, para resultar em 1, tá? Então, a expressão algébrica geradora é 2n menos 1. Vejamos um exemplo, tá? Deixa eu levantar aqui agora. Ó, vamos ver o exemplo aqui. Observe a sequência de figuras abaixo, tá? Então, aqui eu tenho uma sequência de figura, tá? Ó, 3, 5, 7. Então, tenho 7 na primeira. Aqui eu tenho uma outra figura que tem 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9. E na outra eu tenho 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais 2, 11, tá? Então, olha lá. Percebam que nas figuras temos 7 retângulos na primeira, né? 9 retângulos na segunda e 11 retângulos na terceira figura, tá? Formando uma sequência 7, 9, 11. Se eu for escrever a expressão algébrica que representa esta sequência, eu tenho 2n, tá? 2n por quê? Porque ela anda de 2 em 2, ó. 7 para 9, 2, de 9 para 11, 2, tá? Então, vou ter o 2n, porque ela anda de 2 em 2. Substituindo o 1 no 2n, vai resultar em 2. Como a primeira figura tem 7, tá? Tem 7 retângulos,
Então eu tenho que somar o 2n e o número 5 para totalizar 7, tá? Ó, pois 2 mais 5 igual a 7. Então a expressão geradora dessa sequência é 2n, tá? Mais 5, tá? Ó, é só você pensar aqui, ó, esquece o n, porque uma multiplicação por 1, ela vai dar sempre o mesmo valor. Então é só 2 mais 5, 7, ó, é a primeira figura da sequência. Aí você substituindo aqui, ó, você substituindo 1, vai dar 7. Se você colocar, ó, vamos ver, substituindo n por 1, vai dar 2 vezes 1, mais 5, 7. O n por 2, ó, 2 vezes 2, 4, mais 5, 9, segunda figura. E por 3, ó, 2 vezes 3, 6, mais 5, 11, a terceira figura, tá? Vamos lá, deixa eu subir um pouquinho aqui. Vamos lá, baixar um pouco, passar um pouquinho aqui, vamos lá. Vamos lá. Outro exemplo. Na sequência numérica 4, 9, 14, 19, qual a lei de formação ou a expressão algébrica geradora? Tá? Então vamos lá, ó. O número 4 é o primeiro número. E ele segue de 5 em 5 números, tá? Então se ele segue de 5 em 5, nós vamos ter 5n, tá? Se eu multiplicar o 5 por 1, eu vou ter 5. Mas como o primeiro número é 4, eu devo subtrair 1. Então, portanto, a expressão algébrica que gera esta sequência é 5n, tá? Porque anda de 5 em 5, menos 1. 5 menos 1 é 4, ó, o primeiro número da sequência, tá? Olha lá, substituindo o n por 1, 5 vezes 1, 5 menos 1, 4. Substituindo por 2, 5 vezes 2, 10. Menos 1, 9. E por 3, ó, 5 vezes 3, 15. Menos 1, 14. Por 4, 5 vezes 4, 20. Menos 1, 19. Tá? Vamos lá. Olha lá. Mais um exemplo. Supomos que eu tenha duas expressões, ó. 4n mais 4 e 4, entre parênteses, n mais 1. E gostaria de saber se as duas expressões são equivalentes. Tá? Então, para isso, basta substituirmos os mesmos números e se o resultado for o mesmo, elas se equivalerão. Tá? Então, olha aqui, ó, 4n mais 4 e 4n mais 1. Então, o n igual a 1. Na primeira expressão, ó, 4 vezes 1, 4, mais 4, 8. Tá? E na segunda expressão, ó, substituindo 1, somando aqui vai dar 2, né? 4 vezes 2, 8. Portanto, as duas expressões são equivalentes, certo? Se usarmos 4n mais 4 para construir essa sequência, tá? Então, vamos lá, como é que vai ficar essa sequência? Substituindo o 1, 4 vezes 1, 4, mais 4, 8. Substituindo o 2, 4 vezes 2, 8, mais 4, 12. Substituindo o 3, ó, 4 vezes 3, 12, mais 4, 16. Aí teremos a sequência 8, 12, 16, 20, tá? Então, vamos continuar aqui. Agora, triângulo de Pascal, tá? Então, vamos às regras para construir o triângulo de Pascal, depois eu vou falar um pouco da historinha dele, tá? Primeira regra, ó, todas as linhas, tá, tem o número 1 como seu primeiro e último elemento, tá? O restante dos números de uma linha é formado pela adição dos dois números mais próximos da linha de cima, tá? Então, olha aqui, todas as linhas têm o número 1 como seu primeiro e último elemento. Então, a gente começa com o número 1 aqui. Aí, depois aqui na segunda coluna, nós vamos ter 1 e 1, tá? Depois nós vamos colocar o extremo aqui, ó. 1 e 1 aqui de extremo. Aí nesse meio eu vou somar esses dois aqui de cima, ó. 1 mais 1, 2, tá? Aí aqui, ó, coloquei um outro extremo, coloco um outro extremo. Aí vou somar os dois aqui, ó. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3, tá? Aqui depois vou fazer mais um extremo aqui, 1. Aí eu vou somar as de cima, ó. 1 mais 3, 4, tá?
3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4 e 1 no extremo, tá? Então vamos agora saber um pouco da sequência aí de Pascal, tá? Essa representação geométrica foi estudada pelo matemático chinês Yang Wu, 1238 a 1298, e por muitos outros matemáticos. Entretanto, os estudos mais famosos foram do matemático italiano Niccolò Fontana Tartaglia, tá? De 1499 a 1559, e do matemático francês Blaise Pascal, tá? Que leva o nome da sequência, de 1623 a 1662. Sendo que Pascal estudou mais profundamente o triângulo aritmético e provou várias de suas propriedades, tá? Na antiguidade, esse triângulo era usado para o cálculo de algumas raízes. Mais recentemente, ele é utilizado no cálculo de probabilidades, certo? Então agora, depois da videoaula, vocês vão entrar lá nas atividades, tá? Fazer as atividades referentes a essa videoaula, tá? E eu vou terminando por aqui a minha aula. Quero agradecer a presença de todos, tá? Muito obrigado, fiquem com Deus e tchau, tchau.